Então era final do ano de 1977. Os meus pais tinham se mudado para Coxim, no Mato Grosso do Sul. O meu pai, recém-formado, engenheiro agrônomo, e trabalhando naquela época como um profissional de extensão rural que realizava assistência técnicas em fazendas por ali. E o meu irmão mais velho, Rodrigo, com uns 3 anos e meio, 4 anos aproximadamente. O meu segundo irmão, Dali, tinha apenas 1 ano e meio. E eu ali entrei em contato com o momento da minha própria concepção. O momento onde eu ganhei vida, ganhei consciência, e a partir dali um mundo gigantesco de sensações e informações passaram a se abrir em minha frente. E através dos processos de liberação de traumas gestacionais, também chamado de renascimento ou rebirthing, criado em uma técnica original por um terapeuta fantástico chamado Leonard Orr, com o uso de ferramentas de expansão de consciência através da respiração, eu acessei essas informações do momento da minha concepção, do primeiro mês da minha gestação, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto, do quinto, do sétimo, todos os meses, até o momento do meu parto. E eu vou descrever para vocês de uma forma a esclarecer como que funciona esse processo e qual o objetivo dele, como foi essa minha experiência agora, pois estamos falando sobre a liberação emocional de traumas gestacionais. Muito boa noite quem está chegando aqui agora. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Olá, Vangi. Calporrino, seja bem-vinda. Érica Filardi, bom demais ter você aqui conosco. Quem está chegando aí, vai dizendo da onde você está falando e especialmente me diga aí o que você sabe do seu período gestacional, do período em que você esteve dentro da barriga da sua mãe. Quais foram as informações que você recebeu a respeito desse período? O seu período gestacional, durante o seu período gestacional, como era o relacionamento dos seus pais? Como era a vida que eles levavam? A situação financeira, de sustento? O relacionamento conjugal dos seus pais? E mais, o seu parto. O que você sabe a respeito do momento onde você nasceu? Na véspera do seu parto? O seu parto foi normal? Foi cesariano? Foi complicado? Não foi complicado. Foi um parto tranquilo. O que a sua mãe diz a respeito disso? Ou mesmo que você não saiba nada, qual é a sensação, o sentimento que você tem quando você se conecta com o período que você esteve dentro da barriga da sua mãe? Qual a sensação que te vem? A sensação física, o sentimento inerente quando você se conecta com o momento do seu nascimento. Mas, Dr. Jim, por que saber a respeito disso? Qual que é a importância? Para que ficar cavucando o passado? Isso passou, não tem problema nenhum, não interessa o que aconteceu. Ledo engano, grande engano. Eu, como mentor, terapeuta sistêmico familiar, terapeuta renascedor, eu percebo na minha casuística aproximadamente metade
das suas travas emocionais advindas do seu próprio período gestacional. O período onde você esteve dentro da barriga da sua mãe. E, em especial, as mulheres que gestaram seus próprios filhos tiveram, em ressonância com o momento da própria gestação, com o período da própria gestação e o momento do próprio parto, complicações semelhantes e traumas semelhantes em seus filhos. Aproximadamente metade do que te atrapalha nas suas emoções, sentimentos de tristeza, sentimentos de irritabilidade, raiva, sentimentos principalmente de medo, de ansiedade, de preocupação excessiva, de sofrimento antecipatório, adotados do seu período gestacional e principalmente do momento do parto. E eu vou explicar direitinho por quê e como você pode resolver isso em sua própria vida. Dificuldades que você tem no seu relacionamento de casal, conflitos, separação. Aproximadamente metade deles estão relacionados com traumas do seu período gestacional. Vou explicar por quê. Dificuldades financeiras, dificuldade de se sentir satisfeito, satisfeita no seu trabalho, na sua profissão, dificuldade em se firmar na missão de vida que você gostaria de ter clareza diante dele. Metade disso tem relação com os seus traumas vividos dentro da barriga da sua mãe. Em especial, problemas de saúde físico estão relacionados aos seus traumas gestacionais. Eu tive uma infecção de garganta que se repetiu na minha vida. Aproximadamente dos 18 aos 32 anos aproximadamente, uns 14 anos, 15 anos aproximadamente da minha vida, eu tive uma infecção de garganta que se repetia pelo menos uma vez ao mês, com necessidade de tomar antibiótico. E quando a garganta começava a inflamar, eu já sabia, eu tinha que tomar amoxicilina ou bezetacil. E depois que eu fiz a liberação de traumas gestacionais, através de um processo marcante que eu vou descrever aqui para vocês, eu nunca mais infeccionei a garganta. Nunca mais precisei tomar um antibiótico. Depois de mais de 10 anos tomando antibiótico todos os meses. Então os problemas de saúde que você enfrenta em sua vida, uma boa parte deles estão relacionados com isso. Depois, a Ju vai trazer também o feedback dela aqui, não hoje, talvez, mas a respeito de uma gastrite, de uma esofagite, de uma doença do refluxo gastroesofágico que resultou em necessidade de cirurgia que ela fez, relacionado também a traumas gestacionais. Por que tudo isso? Né? Como isso te soa? O que você sente? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, em especial das pessoas que estão realmente presentes e disponíveis a conversar comigo, a falar comigo, a estar presente, e colocaram aqui nos comentários o que você sabe do seu período gestacional. Coloca aí nos comentários, vai. Esteja aqui presente de corpo e alma. Esteja aqui disponível para fazer o que tem de ser feito. Eu não estou fazendo essa pergunta à toa, não. Estou fazendo essa pergunta porque as minhas lives, você sabe, não é um conteúdo para você engavetar, é um conteúdo para você transformar a sua vida, e é aqui e é agora. Não é para você pegar isso e depois ver o que você vai fazer. Não, é aqui e é agora. Então, se eu estou te perguntando o que você sabe do seu período gestacional, é porque isso tem uma ligação da transformação que você veio fazer aqui. Você podia estar fazendo qualquer coisa e está aqui. E não é por acaso. Então, coloca aí nos comentários o que você sabe do período gestacional, do período que você esteve dentro da barriga da sua mãe. E vocês, mulheres que tiveram filhos, vão acabar percebendo que muito dos problemas que vocês tiveram no parto dos seus filhos, quando você estava gestante, quando você pariu, quando você teve neném,
estão relacionados com aquilo que aconteceu lá atrás no seu próprio período gestacional. E tudo vai ficar muito mais claro para você aqui. Então coloca aí o que você sabe. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta daqui a pouquinho, depois que você colocar aqui o que você sabe. E a Josalene está trazendo aqui complexo de inferioridade. Sim. Sentimento de reprovação. Aproximadamente 80% das gestações não são planejadas. E quando a mamãe sentiu que a menstruação estava atrasando, o peito estava engurgitando, saiu um leitinho do peito, fez um exame, descobriu que estava grávida, ela pôs as duas mãos na cabeça e descabelou. Meu Deus, eu estou grávida, eu não planejei. Eu não estou casada ainda. Meus pais vão me matar. Ou, por um outro lado, meu Deus, eu já tenho esse tanto de filho. Mais um, eu não queria agora. E você, dentro da barriga da sua mãe, sentiu tudo isso. Se sentiu rejeitada. E aí vem um complexo de inferioridade que te acompanha a vida inteira. E eu vou trazer mais detalhes disso. Solange está trazendo, eu não sei te dizer sobre antes, mas na véspera e no parto, minha mãe fala sempre, foi o parto normal e nasci sozinha. Minha mãe estava só e na hora do parto, na sala de descanso dos médicos. Olha que interessante. E agora, a segunda pergunta. O que você sente, Solange, quando você se conecta com essa informação? O que você sente quando você imagina a sua mãe tendo o neném sozinha, sem ninguém para ajudar? Qual é o sentimento que te vem? Você vai perceber que é muito provável que o mesmo sentimento de solidão, desamparo que a sua mãe teve lá, você teve junto com ela dentro da barriga dela. Um bebê não sabe a diferença dela e da mãe enquanto está dentro da barriga. E até alguns meses depois que nasce, o bebê pensa que é a mesma pessoa da mãe. Ele começa a perceber que ele é uma pessoa diferente, ou a mãe é uma pessoa diferente, depois de um tempinho de nascido. E é muito provável que esse mesmo sentimento de solidão tenha se repetido na sua vida. Coloca aí nos comentários se isso faz sentido para você. Sualda IMF. Meu Deus, quando minha mãe estava grávida, meu pai passou por cirurgia, esteve bem mal. Hoje me deu insight, pois entre os filhos, sou a filha que tive mais doenças. Olha do que eu estou falando. Vai ligando as pecinhas, porque isso é importantíssimo para que você tenha clareza. Garden Flowers, que insights eu demorei para respirar, tá ligado a esse momento. Sim, com certeza. Josalane, alergias, medo podem estar relacionados, sim. A Gislaine, somos em 8 filhos. Antes de mim, minha mãe perdeu uma bebê de 8 meses e uma criança de 1 ano e meio com pontada. Pontada deve ser o corretor que deu algum erro aí. Mas fala aí, Gislaine, o que você sente quando pensa no seu irmão mais velho que foi abortado? Somos em 8 filhos. Antes de mim, minha mãe perdeu um bebê de 8 meses, ou seja, um aborto antes de você. O que você sente quando pensa no seu irmão ou irmã que foi abortado? Qual o seu sentimento? É muito provável que você esteja entrelaçada quanticamente com essa experiência. Eu tive uma depressão por aproximadamente uns 6 anos e eu só me curei dessa depressão me liberando do trauma gestacional de ter perdido também uma irmã abortada antes de mim. E assim como você, eu me entrelaçava quanticamente com a informação da morte dela. A nossa mente sabe que o que acontece antes é causa do que acontece logo depois. Então existe um sentimento de culpa implícito em ter nascido e ficado na vida depois de uma criança que morreu. É como se aquela criança tivesse dado a vida para você estar na vida hoje. E esse sentimento de culpa me fazia ter depressão, tristeza, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas.
Mas através dessa liberação, eu pude realmente me curar. E depois de vários anos de tratamento convencional, hein, gente? Maria Isabel Santos está trazendo: minha mãe desmaiou após eu nascer e minha irmã gêmea morreu na barriga. Minha mãe acordou e teve ela já morta. Meu pai me culpa por isso. Maria Isabel, você está diante do que nós chamamos de... Você vive o que nós chamamos de síndrome do gêmeo sobrevivente. Quando você fica na vida e o seu irmão morreu, você, ou irmã no seu caso, você acaba sentindo o eco da informação da morte. Como são as suas emoções? O que você sente quando lembra da sua irmã? E principalmente, além da culpa implícita que você já sentiria, ser culpada pelo seu pai te deu um peso maior. E eu vou explicar mais a respeito disso. Cássia Renata está trazendo: minha filha hoje é ansiosa e tem medo de várias coisas. Sim, eu vou explicar por quê. Tenho pavor de ver parto humano ou de qualquer animal. É muito provável, Neide, que você esteja entrelaçada com os seus próprios traumas gestacionais, com as dores que você passou no seu parto. E a Ione está trazendo: sou a terceira filha. Ela passava por traição do meu pai e se viu sozinha com 3 filhas pequenas. Sinto angústia, tristeza e rejeição. Meu esposo, por mais que eu lute, esse sentimento me acompanha. Olha só como é. Então, a sua mãe foi traída e abandonada. E aí, por mais que seu esposo seja um bom marido, você continua com esse sentimento de, como esposa, de ser traída ou de ser abandonada, ou de estar sozinha, ou de não ser auxiliada. Ou é um sentimento disso, que isso está acontecendo, ou é um sentimento de medo disso acontecer. E aí, a gente vai tratar, por exemplo, um tipo de fobia específica, que é o ciúme patológico. O que é o ciúme patológico? A pessoa tem pavor de ser traído, de ser traída. Ela tem uma sensação de que está sendo traída o tempo todo. E aquilo vem como um sentimento semelhante à morte. Sentimentos adotados da infância. Juscegarine, minha amada, tá lembrando do aviãozinho, galera. Tava esquecendo de pedir para vocês. Clica nesse aviãozinho aí, marca aí de fora a fora. Chama a galera para estar com a gente. A gente sabe que hoje em dia a distribuição do conteúdo ela é baixíssima. Tem um monte de gente que fala: doutor Dinho, você estava em live? Eu não vi, não apareceu para mim que você estava em live. Então, principalmente eu conheço uma pessoa que você sabe que me conhece, que gosta do meu conteúdo. E eu voltei recentemente a trazer conteúdo para vocês. Prestigia meu trabalho, clica nesse aviãozinho, chama a gente para estar com a gente aqui, esteja presente. Coloca aí nos comentários como foi a sua gestação e quais são os sentimentos que você tem quando se lembra. A Maria Isabel está trazendo: estou na 2ª gravidez e vivo uma depressão desde que me conheço por gente. Olha só, perdeu a irmã gêmea, não foi isso, Maria Isabel? E vive em depressão. Você precisa disso que eu tenho para te dizer aqui, viu? Porque eu sofri muito disso também. E então, o que acontece é que tudo que se passa no período gestacional é vivo e marcante no desenvolvimento de qualquer ser humano. Por quê? Olha o tanto que você se transformou entre um bebê e a vida adulta. Então, bebê é uma pessoa pequenininha e você é um adulto, uma pessoa grandona, ok? Teve muito desenvolvimento, sim, mas olha a diferença do desenvolvimento que você teve de uma célula que foi fruto da união do espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe, formou uma célula com metade do patrimônio genético do seu pai, metade do patrimônio genético da sua mãe. E dessa uma célula você formou uma pequena pessoa, uma criança. Você formou um bebê
até sair do útero da sua mãe. Então o desenvolvimento de uma célula para um bebê é muito maior do que de um bebê para um adulto. O bebê já tem os órgãos formados, a maioria deles, ou grande parte do desenvolvimento está ali feito, mas de uma célula para uma criança, o seu desenvolvimento ele é muito maior. Inclusive os riscos envolvidos muito maiores. 25% aproximadamente, segundo a ciência, das gestações não se concluem, porque a criança não se torna viável. A criança morre. 20 a 25% das gestações morrem. E a grande maioria delas, bem no inicinho da gestação, quando era só um embriãozinho. E às vezes, a mãe atrasa poucos dias a menstruação e menstrua e ali sai um embriãozinho, ou nem atrasa a menstruação e ali sai um embriãozinho que morreu. E muitas vezes a gestação começa gemelar, trigemelar, e um desses embriões, ou dois no caso do trigemelar, morrem. E aquele que sobrevive acaba carregando consigo uma grande impressão da morte dos seus irmãos. Então, eu estava ali, cansado de sofrer de depressão, buscando todos os recursos que fossem possíveis e necessários. E eu tive uma paciente que teve uma melhora muito grande, muito maior do que eu via naquela época nos pacientes comuns. E ela me contou que tinha realizado um processo, uma técnica em um espaço terapêutico, e eu busquei isso. E foi lá que eu conheci tudo isso aqui. E lá, em um processo de expansão de consciência com respiração, em um processo de rebirthing, foi aonde eu pude sentir, visualizar com clareza tudo isso que eu vou relatar agora, que é a minha própria história. Vocês querem saber como foi a minha própria história? Querem? Quer que eu conto? Para que fique mais claro? Para que você consiga saber como que funciona o processo? Ali, durante o processo de liberação de trauma gestacional, e é isso que eu faço com os meus mentorados, com os meus clientes que vêm em busca de uma sessão de liberação de traumas gestacionais, além de induzir um processo através de exercícios de respiração, eu vou dando comando para que você acesse o que aconteceu em cada mês da sua gestação. E ali, como eu estava relatando no começo da live, eu fui levado a entrar em contato com o primeiro mês da minha gestação, com o momento da minha concepção. Mas, Dr. Jim, no momento da sua concepção você não tinha cérebro ainda? Como um pequeno embrião no primeiro mês não tinha cérebro? Como que você guarda a memória disso? A memória do período gestacional e do período pré-concepção, ou seja, o que aconteceu com seus pais antes da sua concepção, o que aconteceu com seus avós antes da sua concepção e nascimento, com seus bisavós, está tudo gravado no inconsciente coletivo, ou também chamado campo mórfico, ou também chamado campo morfogenético, que é tipo um arquivo em nuvem que guarda esse arquivo de memória familiar. Então eu acessei sim o momento da minha concepção. Eu acessei sim o primeiro mês da minha gestação. E ali, naquele primeiro mês da minha gestação, em um processo intenso, onde através de uma respiração chamada respiração circular e a consciência expandida, ali eu percebi que dentro da barriga da minha mãe, junto comigo, estava ali a minha irmã
gêmea. E naquele processo ali, eu me percebia como um pequeno embriãozinho dentro do útero, suspenso no líquido amniótico, e ali pertinho de mim, do meu lado, a minha irmã. E ao mesmo tempo que eu me percebia como um pequeno embriãozinho, eu percebia ela como um pequeno embriãozinho, eu conseguia ver a face dela. É como se ali a gente se comunicasse. E é o que acontece. É como se a gente brincasse junto. Como se a gente desse pirueta ali naquele líquido amniótico. E até ali estava tudo bem. E quando eu recebi o comando, olhe para o segundo mês da sua gestação. No segundo mês da minha gestação, eu comecei a perceber que a minha irmã se enfraquecia. E ela morreu. Eu me senti sozinho, triste, como perdido um pedaço de mim. E olhando ali, aquela cena da morte da minha própria irmã, é como se eu perguntasse por quê? O que te fez ir embora? E simplesmente era como se ela respondesse: eu preciso ir. E eu vou. E lá dentro do meu coração, eu gritava: não, não vá. E ela se foi. E eu fui conduzido a olhar um momento importantíssimo do período gestacional, que é o momento onde a minha mãe ficou sabendo que estava grávida. E como eu disse agora há pouco, como 80% das mulheres que engravidam, ela estava com 2 crianças pequenas, que são os meus irmãos mais velhos, que estão na vida. E ela não queria ter mais uma criança. Ela não queria engravidar. E engravidou. E ali naquele momento, ela, olhando, deu para eu ver a cena. Os meus irmãos brincando no chão. Um relacionamento conflituoso com o meu pai. Aquela casa cheia de coisa para fazer. Serviço, fralda de criança para lavar, almoço para fazer, pia da cozinha para arrumar. E mais uma criança para dar trabalho. Mais uma criança. Queria dar trabalho de qualquer maneira. E ali ela falou: não, não é possível. Meu Deus. O que minha mãe vai dizer quando eu contar para ela? A minha mãe pensando que a minha avó tinha dito para ela prevenir, para ela não engravidar ainda, esperar mais um pouquinho, que meus 2 irmãos mais velhos estavam pequenos. E ali, naquele sentimento, naquela percepção ali que eu tive, eu me senti rejeitado. Eu me senti triste. Eu me senti agoniado. E eu desejei morrer também. Eu desejei ir embora. Eu desejei não ficar mais. Como se eu precisasse e quisesse ir embora com a minha irmã para a morte. E esse sentimento de desejar morrer, de querer morrer, ele persistiu por um bom tempo. Até que eu percebia, depois de um tempo, pelo 3º mês aproximadamente, principalmente, a presença do meu segundo irmão, que ali passava a mão na barriga da minha mãe e dizia: vem, nós estamos te esperando aqui, a gente vai brincar junto, a gente vai fazer um monte de coisa. E eu via ele brincando com o meu irmão mais velho. E, de certa forma, existia ali um conflito entre meu pai e meu irmão mais velho, onde dentro dos conteúdos do meu pai, ele tinha uma clara preferência pelo meu segundo irmão. E ali o meu irmão dizia assim: vem, você agora vai ser o preferido do papai, ele adora beber. E de certa forma o meu segundo irmão dizia aquilo em fidelidade ao meu primeiro irmão.
porque ele não queria essa preferência. Ele queria simplesmente poder ter o irmão mais velho incluído. E em uma mistura de dor e vontade de ir embora, agora não mais por conta da rejeição da minha mãe, porque essa rejeição durou minutos, horas talvez, e logo depois um sentimento de amor vinha dela, um sentimento de acolhimento vinha dela. Mas ali, pelo segundo ou terceiro mês, a vontade de ir embora, a vontade de morrer, estava muito relacionada à saudade da minha irmã. Muito relacionado a um sentimento de culpa que existia ali. Pelo fato de eu ter ali permanecido na vida através da morte da minha irmã. É um sentimento de fidelidade, de amor. Como se ela tivesse dado a vida para eu nascer. E dentro de uma formação quântica do destino e da realidade, do caminho que se transcorre na vida de qualquer pessoa, um depois só acontece porque uma causa. E a minha vida ali era sentida em mim como uma causa como uma causa da morte da minha irmã. Então, através da morte da minha irmã, eu tinha ganhado vida. E um sentimento de culpa me vinha. É como se ela tivesse se dado em sacrifício para a minha vida. E aí, esse sentimento persistiu. E na vida adulta, causava esse sentimento de depressão que eu não sabia por quê. E somente no momento em que eu pude olhar na face dela, visualizá-la, e, por incrível que pareça, dentro do caminho de realidade possível da vida dela, eu consegui visualizar a fisionomia que a minha irmã teria se ela tivesse ficado na vida. Bem parecida comigo e, obviamente, parecida com a minha irmã mais nova, que parece comigo. Porém, de uma personalidade extremamente enérgica e forte, muito comum, muito característica de algumas tias minhas, de alguns tios também, por parte de pai, onde um rigor muito grande a fez desistir e ir e não querer voltar atrás. E olhando na face dela, dentro de um processo de liberação daquela emoção de luto, de dor, eu pude olhar dentro dos olhos dela, pude dar um nome a ela, Esther, e dizer que a partir da morte dela, eu sentia vontade de morrer também. E quando eu disse isso, eu consegui ver dentro dos olhos dela que não era assim que ela queria ser homenageada, que não era com dor e sofrimento que ela gostaria de ser lembrada. E que sim, ela tinha dado a própria vida pela minha vida. Mas o que eu ia fazer com isso? Morrer também? Seria em vão? E eu pude perceber a cagada que inconscientemente eu estava fazendo de perder a minha própria vida, como se pudesse dar a minha vida em troca da vida dela. Pura onipotência
infantil, pura fantasia da criança que eu fui, ainda presente no subconsciente do adulto que eu era ali. E, obviamente, muito bem conduzido por uma terapeuta fantástica, eu pude dizer a ela: agora eu vejo você e vejo o amor que você tem por mim. Não só o amor que eu tenho por você e que me faz querer morrer, mas eu vejo o amor que você tem por mim, que te fez se dar em sacrifício pela minha vida. E então, eu me comprometi com ela de seguir adiante. Então, eu me comprometi com ela de fazer valer a pena, de fazer algo de bom com aquilo, com a história de vida dela. E de, a partir dali, me lembrar dela sempre com alegria. Me lembrar dela com o amor que faz algo de bom e segue para a vida. E aí, quando eu já estava todo suado aos prantos, era só o começo. E aí foi dado os comandos, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, já ali sem a minha irmã. Eu via a cada mês as situações dos conflitos no relacionamento dos meus pais. Traição. O que me fizeram ter extrema clareza da origem dos conflitos dos meus relacionamentos, na minha história de vida. Que me fizeram ter clareza dos motivos principais da separação que eu tive no meu primeiro relacionamento da mãe do meu primeiro filho. Os motivos aos quais eu tinha conflito com a minha esposa. Eu pude perceber com clareza ali as dificuldades financeiras que os meus pais passaram para cuidar da gente. E eu pude perceber que eu estava ali entrelaçado com aquele sentimento e medo de escassez que dificultava a minha vida financeira e profissional. Eu pude perceber ali o sentimento de inferioridade que eu tinha diante das outras pessoas, decorrentes daquele primeiro momento onde eu não fui aceito. Mas não é que a minha mãe não aceitou a mim, a Jean. Ela só não queria ter mais um filho e principalmente não queria naquele momento, porque 2 outros estavam ali, pequenos, precisando de cuidado. O relacionamento com meu pai não estava lá, essas coisas. Então era claro que não era o momento dela engravidar. E que só depois eu pude sentir realmente o amor da minha mãe. E aí nos meses seguintes eu senti todo esse amor. E foi prosseguindo o processo, 5º, 6º, 7º mês. Final do 7º mês, começo do 8º mês, eu comecei com uma tosse e um sufocamento compulsivo. Eu quase vomitei dentro do processo. E a terapeuta me conduziu. Falou: você está com uma circular de cordão. E ela disse: você sabe, no final deu tudo certo. Você sobreviveu. Tira o cordão do seu pescoço. Faça o gesto. E eu fiz o gesto. Eu fiz um gesto tirando aquele cordão do meu pescoço. 2 voltas, inclusive. Deu para perceber até esse detalhe. E o alívio foi fantasticamente imediato. E como eu disse no começo da live, depois de mais de 10 anos inflamando a garganta pelo menos uma vez por mês, com necessidade de antibiótico, com necessidade muitas vezes de passar uma semana sem trabalhar por conta disso, eu nunca mais infeccionei minha garganta. Ou seja, um trauma gestacional, uma circular de cordão umbilical,
que me sufocou durante o período gestacional, causando na minha vida adulta, infecções de garganta recorrentes, com todo o sofrimento que vinha daquilo. E 8º mês, 9º mês. Então, faltam 10 dias para o seu nascimento, faltam 5 dias para o seu nascimento, faltam 24 horas para o seu nascimento. E à medida que esses comandos iam rolando, eu ia me aproximando do momento do meu nascimento, do meu parto. E muitas coisas ali sendo visualizadas. O quarto do hospital, a sala do hospital, as situações e os acontecimentos que a minha mãe passou dentro do hospital, o posicionamento do meu pai diante de tudo que estava acontecendo, se mais aproximado, se mais distante. Tudo isso trouxeram impressões que depois eu percebi serem marcantes e determinantes na minha própria personalidade. Marcantes e determinantes nas minhas travas emocionais e em todas as áreas da minha vida. E enfim, o momento do parto. O momento do parto é, para qualquer ser humano, a primeira grande vitória, o primeiro grande sucesso, a primeira grande realização. E quando muito dolorosa essa primeira grande realização, toda grande realização, toda passagem de fase se repetiam dolorosamente na minha vida. O vestibular, a formatura, casamento, ter os próprios filhos, me formar psiquiatra, tirar o meu título de psiquiatra, transicionar para terapeuta, para o processo de mentoria, os lançamentos de infoprodutos, cada uma dessas grandes vitórias, cada uma dessas grandes passagens, cada uma dessas etapas, em cada uma delas, eu entrava em ressonância com o meu próprio período gestacional. E quando eu pude ali, naquela liberação de traumas gestacionais, ressignificar, percebendo que o medo que eu sentia, a sensação de risco iminente, ele foi real, o risco que eu passei foi real, mas que como adulto eu já tinha passado. Como um bebê, ali dentro da barriga da sua mãe, você se conecta com toda a história do seu sistema familiar. E você percebe que existiram vários partos que não se prolongaram, várias gestações que não terminaram bem. Existiram várias crianças que foram abortadas. Se você for olhar 1 ou 2 gerações atrás, era comum, normal, a mãe ter 14, 16 partos, 10 na vida. Era comum, era normal, usar-se os chás abortivos como método anticoncepcional. Não por maldade, não por querer matar, mas porque era a cultura. Era comum, 2, 3 gerações atrás, você escutar histórias de mães que morreram no parto, em que o filho prosseguiu ou morreu junto no parto. Era comum escutar histórias onde os médicos diziam: ou salva a criança ou salva a mãe. E ali o pai tendo que conviver com aquela decisão tomada ali. Obviamente, quase sempre priorizando a mãe,
E durante o parto, eu, como vocês todos aqui, entramos em ressonância com todos os abortos, com todos os que nasceram mortos, com todas as complicações e adoecimentos de parto. E ali sim, eu estava correndo um risco. A minha mãe estava arriscando a vida dela para me dar a vida. Era real. Mas 30 anos depois, eu continuar sofrendo, já não fazia mais sentido. A grande ressignificação é a percepção clara que no final deu tudo certo. A percepção clara de que eu, minha mãe, meu pai, tivemos vitória. Vitória que uma boa parte das crianças não tem. Vitória que a minha irmã não teve. Porque ela morreu. E vitória que eu tive. E essa transformação de um evento aonde houve medo, aonde houve tristezas, dores, que a expectativa infantil, lúdica, fantasiosa de onipotência da criança quis resolver aquilo tudo, se transformava na liberação emocional em um grande sentimento de humildade, de reconhecer que nada nem ninguém muda o passado, de reconhecer que ali, dentro da barriga da minha mãe, eu era só um bebezinho, pequenininho, e que dos conflitos que ela teve com meu pai, com as dificuldades financeiras que eles passaram, com os contextos que aconteceu com os meus irmãos, eu não podia fazer nada. E o meu desejo infantil em meu coração de tentar mudar algo que aconteceu lá atrás se configurava num trauma. E o que é um trauma? Um trauma é uma situação do passado que você, por uma inabilidade, naquele momento não deu conta de resolver. Não deu conta de elaborar. Não deu conta de dar solução, aprendizado e seguimento àquilo. É por isso que a maioria dos nossos traumas acontecem na infância. Porque na infância nós não temos habilidade de adulto para elaborar uma dor e convertê-la no aprendizado que te faz seguir. E é aí onde você trava. É aí onde dá ruim. É aí aonde você passa às vezes a sua vida inteira sem saber por que você não dá certo nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua saúde. Por que a tristeza, a ansiedade, a preocupação excessiva, a crise de pânico está aí. Fobia específica, claustrofobia. Meu Deus, é muito frequente ser relacionada a traumas gestacionais. Inclusive nós temos aqui um depoimento, aqui no meu feed, o depoimento do Dr. Cláudio Rogério, terapeuta fantástico, amigo nosso lá de Goiânia, que esteve conosco em um dos nossos treinamentos. E ele tinha uma enxaqueca que era incapacitante, pelo menos uma vez por semana, ele tinha que desmarcar consultório. Tá no nosso feed em algum lugar aí, procurei. O testemunho do Dr. Cláudio Rogério, psicólogo top pra caramba. Inclusive sugiro que vocês o sigam, muito bom. E ele curou dessa enxaqueca extremamente grave através do processo de rebirthing, de renascimento, de liberação dos traumas gestacionais. E aí você pergunta, mas Dr. Jim, como é que você percebeu tudo isso? Mas é tanta coisa, né? Como você sabe que isso não é uma imaginação?
Como você sabe que você não criou isso tudo na sua cabeça? Porque se sua irmã morreu, você estava no primeiro para o segundo mês, não tinha nem como sua mãe saber. Verdade. Eu também me perguntei isso e eu sei da resposta porque eu sou terapeuta e eu trabalho com isso. É o sentimento. É a emoção que você tem diante daquilo que te vem à mente, que te fala se aquilo é uma imaginação ou se é algo que realmente é um trauma dentro de você. Quando eu pude olhar nos olhos da minha irmã, eu senti a dor da morte em um primeiro momento. Eu senti a tristeza, a mesma tristeza que me incomodava no dia a dia. Porém elevada à 10ª potência. Mas a partir do momento que eu soube o que fazer com isso, que eu soube elaborar aquela experiência de perda marcante, principalmente numa fase importantíssima do meu desenvolvimento como ser humano, que era dos primeiros para o segundo mês de gestação, não é de vida não. É de gestação, não é depois do nascimento não. A partir do momento que eu soube o que fazer com aquilo, é que eu fui e pude me liberar para ser feliz, sabendo que ela não queria o meu sofrimento. Que tudo que ela fez por mim foi para eu seguir adiante. E como isso toca no seu coração? Quais são os sentimentos que você tem? Olha aqui, mesmo que você não saiba nada da sua gestação. Ó, doutor Jim, minha mãe nunca me contou nada, ninguém nunca me contou nada. Não faço ideia do que aconteceu. Mesmo que não te contaram nada, você acessa inconscientemente tudo o que aconteceu todos os dias, te trazendo situações, sentimentos adotados lá de trás. E quando eu trago o assunto, quando eu relato a minha experiência, você já entra em ressonância com o seu período gestacional. Se você se perguntar realmente, com a vontade de saber a resposta, abrindo o seu coração, como era o relacionamento dos seus pais antes de você nascer? Você vai saber. O que aconteceu durante o período gestacional? Como a família do seu pai reagiu à notícia da sua vinda? Como a notícia da sua mãe reagiu à notícia da sua vinda? Como a família da sua mãe reagiu à notícia de que você estava por vir? Você vai sentir no seu coração. Até as palavras que a sua avó materna falou, sua avó paterna falou. Se você se conectar mesmo, você vai sentir no seu coração o que sua mãe sentiu quando ficou sabendo que estava grávida de você. É porque está dentro de você, te gerando sentimentos. Agora, a grande diferença é você olhar para isso no seu dia a dia de forma inconsciente, ter crises de ansiedade sem saber que é por causa do parto, ter crises de depressão sem saber que foi por uma perda, viver conflitos de relacionamento semelhantes aos que os seus pais tiveram no seu período gestacional, sem saber por quê. E outra coisa é você pensar nisso de forma consciente, se permitir perceber de forma consciente e principalmente fazer o que tem que ser feito, que é a liberação. E o que é a liberação emocional? Transformar o que era raiva, pena, vergonha ou medo em gratidão, em desejo ardente de fazer valer a pena. Quantos dos meus mentorados que em processo descobrem que uma vida inteira de conflito com o pai foi porque o pai traiu a mãe no período gestacional. E é o que é muito comum. A mulher gestante, barrigão, se o pai já tem ali uma tendência
ao adultério, que é algo que se repete nos sistemas familiares, é o momento em que isso mais acontece. E aí ele descobre que a raiva que ele tinha do pai é por conta de ter traído a mãe. E aí ele percebe quanto tempo ele perdeu. Eu tive um mentorado que veio para a liberação de traumas gestacionais com uma grande avareza. Ele tinha dinheiro pra caramba e morava numa kitnet. Tinha um carro ruinzinho. Tinha muita dificuldade de comprar comida para dentro de casa. Era a principal fonte de brigas dele com a esposa. Era uma conta bancária milionária, não tô brincando, e uma vida extremamente escassa. E quando nós trouxemos isso para a liberação de traumas gestacionais, o que aconteceu é que ele, sem saber muita coisa do que aconteceu com os pais, ele percebeu. Em processo, ele falou: Dr. Jim, eu tô vendo o que aconteceu. Os meus pais tiveram relação ainda adolescentes. O meu pai estava com 15, a minha mãe estava com 14. E agora eu tô vendo. Os meus avós botaram os dois para correr de casa. Eu tô vendo o meu avô falando: ó, você quer engravidar, mocinha? Então agora você vai sustentar. Botaram os dois na rua. E eles passaram muita dificuldade. Na época que o mentorado estava dentro da barriga da mãe. Eles tinham muito medo de não ter dinheiro, de não se sustentar. Então ele tinha uma avidez por dinheiro. E ao mesmo tempo, a avidez pelo dinheiro, ele tinha também a infidelidade, a escassez que os pais passaram de não ter dinheiro para comer mesmo, por um bom período, que eles moravam no interior de Minas, se não me engano. E infidelidade, a escassez que os pais passaram quando ele estava na gestação, ele repetia a escassez. Não a escassez de dinheiro, mas a escassez de comida mesmo, de condições de vida. Tendo milhões na conta bancária, tendo um rendimento, um salário, empresa alto, e morando e não tendo comida dentro de casa direito. E ele conseguiu descobrir e se liberar disso. Ele conseguiu, enfim, usufruir do dinheiro dele por conseguir se liberar disso. Mas como? Quando ele deixou de lado a tristeza, o julgamento, a pena que ele tinha dos pais da dificuldade que passaram, quando ele deixou de lado a culpa. Por quê? Os pais foram expulsos de casa, adolescentes, e os avós eram bem de situações, porém muito rigorosos, por terem sido expulsos de casa por conta de que ele estava na barriga da mãe dele. Através da gestação que gerou e deu vida para ele, os pais sofreram o pão que o diabo amassou. Então ele trouxe do período gestacional um sentimento de culpa gigantesco. E diante e após qualquer sentimento de culpa, sem dúvida alguma, um sentimento de autocondenação, de dor, de sofrimento. Coloca aí nos comentários como isso te toca. Eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui. E eu respondi uma pessoa que muito inteligentemente perguntou: mas Dr. Jim, isso não é perigoso
de ser feito à distância? Falei, o perigo e o risco é inerente a estar vivo, meu bem. Você está vivo, você já tem perigo de cair, você já tem perigo de morrer, você já tem perigo de adoecer. Tem empresa, tem dinheiro, você tem perigo de perder. O risco é inerente à vida, é sim. Mas quem não arrisca não petisca. E graças a Deus, dentro dos talentos que me foram concedidos pelo Criador, eu tenho uma habilidade muito boa de perceber até onde eu posso ir. Tem clientes que eu consigo realizar todo o processo de liberação de trauma gestacional em uma sessão. Em outros demoro 4, porque eu vou só onde dá para ir. Eu uso a respiração circular somente até onde a pessoa entre em um estado alterado de consciência, mediano ou superficial. Eu não vou levar um estado alterado de consciência profundo como eu fazia no presencial. E isso torna o processo mais seguro. E qual que é o grande risco de se conduzir terapeutas presentes? Coloca aí, qual que é o grande risco de se conduzir uma pessoa em um processo? A pessoa foi estuprada. Então você leva ela em processo e coloca ela de frente com a situação do estupro. Qual que é o perigo disso? O perigo é o perigo de retraumatização. Da pessoa chegar lá e não saber o que fazer com aquilo. Não saber como elaborar aquilo. Mas para isso eu tomo os meus cuidados. Inclusive, na autoliberação que eu conduzi na semana passada, que foi a autoliberação na semana passada, não, domingo agora, a autoliberação de encontro com Jesus, eu deixei gravado e coloquei ali na descrição uma advertência. Coloquei assim, advertência. Só se submeta ao processo, só realize o processo de autoliberação se você assistir o esclarecimento do começo da live. Então eu passei 40 minutos, acho que foram 50 minutos, explicando todo o processo, justificando por que você precisa abrir mão da arrogância infantil, abrir mão da onipotência de querer mudar o passado e mudar as pessoas. Não é para ser bonzinho, é para melhorar a sua própria vida. Então eu passei 40, 50 minutos explicando a respeito do que vai ser encontrado no processo. E a retraumatização acontece quando a pessoa sente raiva e é mesmo, meu pai não podia ter feito isso. E aumenta a raiva. E dentro da minha condução, eu tenho um feeling que eu não permito que isso aconteça. Mesmo à distância. Mesmo por videochamada. É óbvio que eu tomo cuidado de ter uma conexão boa, de usar um aplicativo bom, que é o Zoom, de pedir para a pessoa testar o equipamento antes do processo, que é para não cair. Mesmo se cair, o telefone está na mão, eu ligo de chamada de vídeo, de WhatsApp, e na hora a pessoa já atende. Ela não vai ficar desamparada, né? Em nenhum momento. Então, a liberação de traumas gestacionais, eu faço com todos os meus mentorados. Vocês sabem que eu tenho uma mentoria onde eu acompanho o meu mentorado em liberação de vários tipos de traumas, inclusive os gestacionais, durante 5 meses. Porém, foi final do ano passado, virada do ano aí, eu só tinha a mentoria. Ou você entra na mentoria ou você não faz sessão comigo. E aí eu iniciei um processo de sessão única. O que é uma sessão única? É uma sessão onde você vai liberar um trauma. Você vai trazer uma questão que é de liberação sistêmica, semelhante a uma constelação familiar, semelhante
a um processo de liberação de traumas transgeracionais, ou seja, relacionado a pai, mãe, avô, bisavô, qualquer tipo de problema é abordado, ou uma liberação de traumas gestacionais. E através dessa sessão única é onde você pode conhecer o processo e entrar ou não para o processo de mentoria. Mas pelo menos uma questão você vai ser tratada. Seja uma questão de saúde, financeira, trabalho, relacionamento, depressão, ansiedade, uma questão vai ser tratada. E é aí onde o meu cliente tem a oportunidade de conhecer o processo e principalmente eu tenho a oportunidade de conhecer o meu cliente. Para ao final da sessão oferecer para ele ou não dar continuidade em um processo de mentoria. E como sessão única, ela não pode ser repetida, né? Ou a pessoa continua no processo, ou não. Não faz sessões separadas como a normalidade de terapeutas. Por quê? Porque eu não vou convidar alguém para fazer um processo de mentoria comigo onde a pessoa não vai ter resultado. Onde a pessoa fala, mas meu pai fez isso. Não, meu bem, eu estou disposto e disponível para ajudar quem quer ser ajudado. Eu não estou aqui, não estou no meu processo de atendimento para convencer a pessoa que ela pode ser feliz. Não. Eu estou para mostrar o caminho para ela ser feliz. Mas a pessoa tem que chegar para mim com a vontade de ser feliz. Com a disposição de pagar o preço da mudança. O preço da transformação, o preço de ser feliz. Porque você acha que é fácil olhar imagens do passado, de violência da família, e dizer, ok, eu abro mão de mudar isso, concordo e agradeço ainda todo o jeito que foi. Você acha que é fácil uma pessoa que foi abusada na infância e segue de relacionamento em relacionamento sendo abusada, sendo agredida, sendo maltratada? Você acha que é fácil dela olhar para aquele abuso da infância e dizer, ok, eu concordo que isso fique no meu passado? Não. Não é fácil. Mas é possível e existe necessidade de disposição. Porque a pessoa percebe que se ela fizer o contrário, vai se ferrar muito mais. Então, só se paga o preço da mudança quando a pessoa cansa de sofrer. Quando ela cansa de sofrer, aí sim. Aí ela está disposta a olhar para a imagem da mãe sendo abandonada e dizer, mãe, sinto muito. Eu já fui abandonada 4 vezes na minha vida e eu não quero que isso se repita na minha vida, então, ok, eu desisto de mudar esse seu passado. Eu concordo que o papai te abandonou. Muito obrigada, mãe, por a senhora ter aguentado tudo que aguentou, inclusive o abandono do papai. Então, quer dizer, o preço da felicidade é reconhecer que não tem razão em reclamar, seja lá pelo que for. E para isso, geralmente a pessoa tem que sofrer pra caramba. E aí eu te pergunto, quanto mais tempo você vai ficar no seu sofrimento antes de buscar e receber um auxílio, uma ajuda? Todas essas reflexões que eu trouxe aqui, eu vi vários comentários. Ah, minha mãe preferia meu irmão. Ah, na infância minha mãe deu me deu para minha avó cuidar. Me abandonou. Então, quer dizer, as queixas, as dores, elas são muitas. Mas a mudança só vai acontecer a partir do momento que você ligar as suas queixas aos seus sofrimentos atuais. E aí você vai dar os seus passos para as suas mudanças. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Desculpa, eu empolguei aqui. Então, a Maria Isabel está trazendo. Minha filha de 5 anos foi molestada na creche, com menos de 2 anos.
Eu fico pensando como ela vai lidar com isso. E na vida adulta, psicólogos dizem que ela não vai lembrar, mas tenho minhas dúvidas e sofro. É o seguinte, Maria Isabel, o trauma é dela ou é seu? Ok? Então, enquanto ela não trouxer um sinal de sofrimento diante disso, não quer dizer que é um trauma. Porque o que caracteriza um trauma não é exatamente o que aconteceu, mas como a pessoa vê o que aconteceu. Então, tem pessoas que tiveram seus pais, ou o pai ou a mãe, que morreu na infância, ausentes. E a pessoa, no dia da sua formatura, faz uma homenagem ao pai, faz uma homenagem à mãe. Sobe no pódio, ganha um prêmio de um torneio e faz uma homenagem à mãe, que morreu quando ele tinha 2 anos. Mas tem pessoas que tiveram a vida inteira o pai e a mãe dentro de casa pelejando para ajudar e vive reclamando do pai e da mãe. Então não é o que acontece com a pessoa, é como ela vê o que acontece. Então, fique tranquila que no momento oportuno, se isso se tornou um trauma para sua filha, isso vai ser revelado e ela pode ter auxílio para isso, sim. Dr. Jim, o que o senhor acha da nova série da Netflix, Nova Mulher? Se não viu, veja, por favor. Menino, eu tô precisando ver essa série. Porque todo mundo já falou dessa série. E eu e a Ju somos ETs da Netflix. Porque a gente quase não vê série nenhuma. Fala, e eu vou ver essa série, Nova Mulher. Parece que tem muito a ver com a constelação familiar. E realmente a constelação familiar é uma das bases do nosso trabalho. Eu vou ver sim. E trazer um feedback para vocês, com certeza. A Ju tá falando aqui, hoje mesmo fiz uma sessão e olha que já fiz muito curso e muitas sessões. Hoje foi punk, hein, amore? Hein? Você vai vir dar o testemunho dessa sessão que nós fizemos hoje aqui, hein? Para vocês verem, gente, como o campo de informação, o campo divino da cura, ele move. Então, de manhã, fazer live sobre o que hoje? Sei lá, traumas gestacionais. Fiz um vídeo, marquei a live e a gente foi olhar uma questão da Ju e batata, bateu na necessidade de liberar uns bloqueiozinhos gestacionais e foi fortíssimo, mesmo depois de várias liberações de traumas gestacionais que ela fez. E aí, gente, é o seguinte, tudo que eu descrevi para vocês da minha liberação de traumas gestacionais foi fruto de vários processos, vários. Então, no primeiro você vê um tanto de coisa, no segundo você vê um tanto de coisa, no terceiro você vê um tanto de coisa, e eu vou contar a verdade para vocês. Eu acho que eu contei uns 5% só de tudo que eu percebi no meu período gestacional. E muito do que eu não contei foi porque o tempo também não permite de eu discorrer, mas eu vou escrever um livro a respeito dessas memórias e a impressão que isso trazia na minha vida atual para que essa correlação fique clara para aprendizado de todos. E muito do que eu não contei foi para não comprometer, para não deixar, digamos assim, os meus pais ou talvez os meus irmãos, digamos assim, constrangidos de trazer realidades tão íntimas, tá? Mas eu mesmo não teria nenhum problema ou vergonha de trazer aqui. Mas a cada processo você enxerga mais coisa. E não é coisa que você enxerga do que aconteceu por hobby de ver o que está acontecendo, não. Não. Todos os processos, eles são conduzidos para a solução de um problema atual.
Quando a Ju me pediu uma ajuda para resolver e deu no trauma gestacional, era um problema que estava acontecendo agora. Não é por esporte que a gente vai lá ver o que aconteceu. Não, é para resolver algo de agora. Então, todos os traumas, todas as situações dolorosas que eu encontrei no meu período gestacional foram para resolver problemas atuais. E resolveram. E melhoraram muito a minha vida. O sentimento de não adequação está ligado a quê? Ludmila, olha, depende. Na verdade, a gente trabalha aqui com o que a gente chama de fenomenologia. E a fenomenologia é o estudo daquilo que se observa. Então, esse sentimento de estar, digamos assim, de ser excluído, tem um monte de causa. O trauma gestacional pode ser, mas, conectando aqui, você pode estar entrelaçada quanticamente com uma pessoa muito julgada, excluída da sua família. Alguém que você ama pra valer na sua família, que todo mundo apedrejou. Faz sentido aí pra você? Relata aí nos comentários, Ludmila. Márcia e Noceli. Perdi meu irmão gêmeo na barriga da minha mãe. Foi gravidez de risco. Ele morreu com 4 meses e eu fiquei. Sou muito ansiosa e tenho muito medo de tudo. Márcia, precisa fazer uma liberação de traumas gestacionais, tá? O que acontece, gente? Tudo que eu expliquei aqui já te dá subsídio para já ir se permitindo deixar para trás muita coisa. Mas tem dores que é só em processo, é só fechando os olhos, é só visualizando, é só ser conduzido por um bom terapeuta, por um bom profissional, para que você consiga realmente se ver livre daquilo. Poxa, o quanto é importante se sentir mais segura, mais tranquila. Minha mãe e meu pai se casou 3 vezes e eu também. Me sinto frustrada com essa situação. Ana, é o seguinte, quanto mais frustrada você sente com a situação dos seus pais terem se casado novamente, mais você vai casar novamente. Ou seja, vai perder relacionamentos para ter novos relacionamentos. Mariângela Fedotti. Então, é interessante fazer várias vezes o rebirthing? Sim, já fiz 2 vezes, sim. Então, a liberação de traumas gestacionais, eu não acho que faz sentido chamar de rebirthing, porque é derivado do rebirthing. Rebirthing é uma técnica onde a respiração circular, que é a que expande a consciência, que é uma respiração intensa, né? Não vou explicar aqui como é que é, para não ter nenhum louco tentando fazer sozinho, mas o rebirthing clássico, a pessoa fica num processo de respiração e é passado mês a mês. A liberação de traumas gestacionais, eu vou passando mês a mês e entro dentro do processo com o meu mentorado e, por incrível que pareça, eu acesso o arquivo de memória familiar e vou conduzindo a pessoa, especialmente no que ela não quer ver, mas é o que ela mais precisa de ver. E especialmente eu coloco a pessoa para fazer algumas falas de liberação emocional, muito semelhante às falas da constelação familiar, muito semelhantes às falas da autoliberação, que é o processo que quem não teve ainda oportunidade, tem a live que eu fiz domingo, que foi realmente fantástica. Não é porque eu fui eu que fiz, não, mas eu estava inspirado. Inclusive, no dia seguinte, eu e a Ju fizemos a minha própria autoliberação, a autoliberação de encontro com Jesus, que eu conduzi no domingo. Eu e a Ju fizemos a autoliberação de encontro com Jesus e foi fantástica.
E eu percebi coisas que eu não tinha percebido ainda das minhas próprias questões. E eu vou repetir ela. Então, a liberação de traumas gestacionais que eu faço de forma online é bem diferente do rebirthing. Porém, cada uma delas vai em busca, cada vez que você repete, você acessa, sem dúvida alguma, mais conteúdo. A Ludmila está falando, no momento não me lembro de ninguém com essa rejeição. Porém, quando era adolescente, em uma escola, me sentia muito inadequada. Claro que percebi isso agora. Sim. Seu pai teve filhos fora do casamento, Ludmila? Às vezes, quando eu falo é alguém que você ama muito, não quer dizer alguém que você ame de forma consciente. Mas um irmão, por exemplo, bastardo, não reconhecido pelo seu pai, ele pode te dar esse sentimento de inadequação ou de exclusão, infidelidade a ele. Cada vez que eu vou comprar alguma coisa, não consigo comprar uma unidade. Desse jeito, menina. Isso aí tem muito a ver com gêmeo sobrevivente. O gêmeo sobrevivente compra uma peça para si e outra pro gêmeo que não sobreviveu. Eliana, foi fantástico. Obrigado, Eliana. Autoliberação de traumas gestacionais, de autoliberação de encontro com Jesus, né? A Nathalie está fazendo. Minha mãe não havia planejado a gravidez e tomava anticoncepcional. Isso afeta no futuro? Sem dúvida alguma, afeta. O que você precisa fazer, Nathalie, é o seguinte. Que muitas vezes as pessoas perguntam assim, doutor, isso tem a ver? Isso pode estar me atrapalhando? Isso tem aquilo? A grande pergunta é a seguinte. Se você aí, onde você está, fecha os seus olhos aí. Na verdade não é Nathalie, é Natália Brito, desculpa. Natália, fecha os seus olhos e veja a imagem em sua tela mental. Imagina como foi. A sua mãe atrasou a menstruação, fez um teste qualquer, descobriu que estava grávida de você. E ela falou, não é possível, esse anticoncepcional não funcionou. E mais, a sua mãe contou pro seu pai que você estava vindo. Como seu pai reagiu? Qual é o sentimento que você tem agora? Não é no futuro que isso vai te afetar, não. Qual é o sentimento que você tem agora, quando se conecta com essa informação de que a sua mãe não queria ter você, não queria ter mais um filho? É provável que você se sinta, talvez, rejeitada, impotente, e é provável que você perceba que você também se sente rejeitada às vezes no trabalho, às vezes no círculo de amigos, às vezes dentro da família. É provável que você se sinta rejeitada até hoje pela sua mãe. E às vezes a sua mãe passou um período e ela já te acolheu, já aceitou, e até hoje ela busca te suprir, fazendo tudo por você. E o sentimento de rejeição talvez esteja dentro de você. Então, a pergunta que eu faço a cada um de vocês aqui é exatamente essa. O que você sente diante disso? E mais, o que você sente diante da possibilidade de realizar um processo de liberação de traumas gestacionais? E se sentir no seu coração
que é o seu momento, eu posso te ajudar, tá bom? No link da minha bio tem ali o contato do meu agendamento. Fala com a minha assessoria, agenda, vem. A agenda está um pouquinho apertada, mas com um pouquinho de antecedência a gente consegue marcar para você. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e estamos juntos, continuamos juntos, de corações conectadíssimos. Um abração. Excelente noite. Empolguei, hein? 1h30 de live. Ixi, Maria. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.